documentário de hoje tem o intuito de mostrar a importância da Semana de Arte Moderna, que tinha como objetivo enaltecer a arte brasileira e quebrar os vínculos com parnasianismo e simbolismo, inovando assim a estética da arte brasileira e seus traços. Tal evento ocorreu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Semana esta que ganhou o apelido de Semana de 22 por aqueles que participaram, como Anita Malfatti, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Villa-Lobos, que lutaram contra a rigorosa formalidade do parnasianismo. Este documentário tem por foco principal nos feitos de Manuel Bandeira e Villa-Lobos. Com isso em mente, vamos saber mais sobre a história desses grandes nomes. Manuel Bandeira, nascido em 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco. Aos 10 anos, mudou-se para Rio de Janeiro, mais tarde, formou-se em letras. Estudou arquitetura em São Paulo, porém abandonou o curso por consequência de sua saúde frágil. Viaja algumas vezes à procura de curar sua tuberculose. Voltando ao Brasil em 1914, dedica-se à sua paixão, à literatura. Durante anos de trabalhos publicados em periódicos, publica seu primeiro livro de poesias intitulado A Cinza das Horas. Junto ao movimento literário do modernismo, colaborou com publicações em algumas revistas. Destacou sua atuação como professor de literatura. No segundo dia da semana de 22, seu poema Os Sapos foi lido por Ronald Carvalho. Mudando o enfoque de nossa atenção, falaremos sobre Villa-Lobos. Nascido em 1887 no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, Villa-Lobos tornou-se um maestro e compositor considerado um expoente da música erudita no Brasil. Já aos 6 anos, o pequeno Villa-Lobos compôs a primeira peça para violão, baseada em cantigas de roda. Com 8 anos surge seu interesse por Bach. Apreciava os ritmos populares. Conheceu os ritmos nordestinos quando frequentava com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantores nordestinos. Aprendeu clarinete e saxofone. Ficou órfão de pai aos 12 anos e sua família enfrentou problemas financeiros. Já com 16 anos, vai morar com sua tia e aprende a tocar piano. Em 1907, quando estava no Nordeste, escreveu Os Cantos Sertanejos para uma pequena orquestra. Matriculou-se no curso de harmonia de Frederico Nascimento, mas não se adaptou à disciplina dos estudos. Ganhava a vida tocando violoncelo, piano, violão e saxofone nos teatros e cinemas cariocas. Por volta de 1913, inicia sua produção, já abordando os mais diversos gêneros musicais. Foi convidado por Graça Aranha a participar da Semana de 22. Apresentou-se de casaca e chinelo, pois estava sofrendo com sintomas de gota. Entre seus espetáculos, apresentou danças africanas. Fique agora com a programação local. Encerramos por aqui. Tenha uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. No Talk Show Instantâneo de hoje teremos 2 grandes artistas da Semana da Arte Moderna. Chega pra cá o poeta Manuel Bandeira. Também teremos outro grande artista. Chega pra cá, Maestro Heitor Villa-Lobos. Então, vocês aceitam um álcool em gel? Claro. Então, no programa de hoje, vamos discutir vários temas importantes, como a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, estamos aqui com Manuel Bandeira. Então, podemos dizer que o programa está um tanto artístico, hein? Então, Manuel Bandeira, como foi a Semana da Arte Moderna para você? Então, calma, como você já deve saber, eu não participei da Semana da Arte Moderna. Mas eu fui muito bem homenageado quando recitaram na abertura o meu poema Os Sapos, que foi recitado por Ronald de Carvalho. Eu quero dizer que você participou, só não presencialmente. E você, Villa-Lobos, como foi a semana para você? Diferente do meu colega, eu fui presencialmente à Semana de Arte Moderna. Eu fiz uma apresentação em 3 dias e 3 espetáculos diferentes. Você sabia que o palco de São Paulo, o Teatro Nacional, foi o primeiro palco erudito a receber as minhas obras?
Não sabia. Então isso foi muito importante para a sua carreira, né? Bem. Sim, foi bem importante. Graças a ele, um ano depois eu fui levado à Europa para fazer shows e turnês sobre as minhas obras. Certo. Não vamos focar apenas em um momento da vida de vocês. Conte mais sobre a vida de vocês. Vamos ver, além de escritor, eu já fui professor, crítico de arte, historiador literário. E com isso, eu publiquei já vastas obras, muitas. E fui professor até 1956, que foi o ano que eu me aposentei. Nessa época, eu ensinava literatura pan-americana na Faculdade Nacional de Filosofia. Podemos considerar então que temos um dos grandes professores aqui também. Oi, diretor. O diretor acabou de me falar aqui no ponto que você também participou da ABL. Isso é muitíssimo verdade. Eu fui o terceiro ocupante da 24ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Isso é realmente impressionante. E você, Vila Lobos, conte um pouco da sua história. Assim, eu comecei minha paixão pela música muito cedo, na infância, muito influenciado pelo meu pai, que ele me ensinou a tocar clarinete e violoncelo. Uma das minhas grandes inspirações são as composições do compositor alemão Johann Sebastian. Inspiração estrangeira, entendi. Quando eu fui para o Rio, eu fui seduzido pelo ritmo popular, o choro, que era não era muito aprovado na época. Então eu aprendi secretamente a tocar violão. E isso foi o resultado das minhas 14 obras intituladas Choro. Isso tudo no início da sua carreira ainda, certo? Depois da Semana da Arte Moderna, o que aconteceu? Isso mesmo, foi só no início da minha carreira. Uma aplicação de conhecimento, do meu conhecimento e atuação, aconteceu na minha primeira temporada em Paris. E eu só voltei para o Brasil depois de várias idas e vindas, e eu voltei definitivamente em 1930, para iniciar um projeto de educação musical em São Paulo. Em 1942 foi inaugurada o Conservatório Nacional de Canto Orfênico. Temos grandes figuras da arte brasileira hoje, então creio que vocês têm base para criticar da arte de hoje em dia, respectivamente na sua área, é claro. Manuel Bandeira, por favor. Bem, como eu sou poeta, eu queria falar especificamente do rap, que é ritmo e poesia. E hoje em dia eles estão fazendo muitas críticas sociais e me agrada muito escutar. Diferentemente do meu colega, a minha área, entretanto, não foi tão bem desenvolvida. Hoje em dia, cada vez menos existem maestros ou obras clássicas. Isso é muito difícil de ter visibilidade e tanto de acontecer. Mas isso me entristece um pouco ainda, assim. Mas é o normal das artes, elas irem envelhecendo, morrendo e revivendo. Isso é normal da vida. Só para finalizarmos, tem um microfone aí do seu lado e eu gostaria que você recitasse um de seus grandes poemas aqui para nós. E logo depois uma das grandes composições do nosso maestro Vila Lobos. Mas é claro que eu vou. Enfunando os sapos saem da penumbra. Aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo bui. Meu pai foi à guerra, não foi. Foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguardo, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer e atos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Muito obrigado. Aplausos aí para Manuel Bandeira. Então eu vou pedir para o DJ tocar uma das minhas composições, o Trenzinho Caipira. Por favor, DJ, solta o som. Então, galera, esse foi mais um
um feat, um talk show instantâneo. Muito obrigado aqui aos nossos convidados, Vila Lobos e Manuel Bandeira. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto, galera. A obra escolhida para o trabalho foi Roda de Bicicleta, feita pelo artista Marcel Duchamp no ano de 1913, no período do dadaísmo. Agora a obra se encontra no Museu de Israel. E o motivo por ter escolhido a obra foi por achar bastante criativa a forma como foi feita e ficar animada para realizar. A Roda de Bicicleta foi considerada uma das obras mais representadas do dadaísmo da França. Tal obra desafiava as ideias tradicionalmente preconcebidas sobre a definição de arte, onde tal artista gostava desse desafio. A obra também é considerada uma das mais importantes do Marcel. Marcel criou a obra com o intuito de anunciar a inauguração do Ready-Made, que era produzir uma obra de arte utilizando algum objeto pronto. Ou seja, ele como artista só teve o trabalho de juntar uma roda de bicicleta a um banco. Bom, para fazer essa escultura, precisei usar 2 garrafas, uma caixa de sapato, fita, cola de bastão, cola branca, tesoura, palito de dente e tinta guache marrom. Primeiro passo, eu peguei a caixa, desenhei o molde. Segundo passo, depois que eu desenhei o molde, eu recortei todas as partes. Recorte as garrafas. Depois de recortar, eu passei uma fita para fazer os portes. Quarto passo, pinte tudo com a tinta marrom. Quinto passo, cole todas as partes. Antes de colar a parte da frente, coloque os palitos de dente. Depois de colar todas as partes, ficou pronto. A escultura finalizada. Os Sapos, de Manuel Bandeira, escrito em 1918 e publicado em 1919. Foi declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana da Arte Moderna, de 1922, evento que deu início ao modernismo na literatura e nas artes no Brasil. Bandeira chama os sapos de poetas parnasianos, que somente aceitavam a poesia rimada. Trenzinho Caipira, obra de Heitor Villa-Lobos. É uma composição que tem parte de suas fontes sonoras baseadas em imagens e sons não musicais. Por isso, o som parece ter partido de um trem entrando em ação. O compositor usava mesmo imagens não musicais e conseguia transformá-las em sons. O Trenzinho Caipira faz parte das Bachianas Brasileiras, uma série de 9 composições que misturam o folclore nacional com o clássico. A obra se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos de uma orquestra. Semana de Arte Moderna em São Paulo fez surgir. Poesias e telas estranhas estavam bem ali. Estou estudando, olhando tudinho pra não reprovar. Manuel Bandeira e Vila Lobos estavam lá. Os poemas por tudo fez mudar. Todos eles correram perigo pra se transformar. Semana de Arte não é algo qualquer. Trouxe um rompimento contigo padrão. Amor pela arte, trouxe a segurança pra transformação. Não adiantou de nada criticar. 22 fez mudar todo o panorama. Porque o novo sempre ultrapassa. Não há o que disfarça aquela semana. Mandou em todo sem na canção, nos poemas, arte com as palavras. Por isso a Semana de Arte Moderna é um evento que arrasa. A Semana de Arte Moderna em São Paulo eu fiz surgir. Poesias e telas que estavam bem ali. Estou estudando, olhando tudinho pra não reprovar. Manuel Bandeira e Vila Lobos estavam lá. O poema Sapos tudo vai mudar. Todos eles correram perigo pra te transformar.
Semana de arte não é algo qualquer, trouxe o rompimento com o antigo padrão. O amor pela arte trouxe a segurança pra transformação. Não adiantou de nada criticar, 22 vai mudar todo o panorama. Porque o novo sempre ultrapassa no que desfaça aquela semana. Vila Lobos, manual todos têm, na canção, nos poemas, arte com as palavras. Por isso a Semana de Arte Moderna é um evento que arrasa. Semana de Arte Moderna, check! A Semana de Arte Moderna é considerada como divisor de águas para a cultura brasileira. O evento foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro de São Paulo em 1920. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi lido na abertura da Semana de Arte Moderna. Os principais artistas plásticos modernistas foram Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Heitor Villa-Lobos. Apesar de ser conhecido como uma Semana de Arte, o evento contou com uma programação em 15 dias.